Feliz sábado, bom dia. Quer dizer, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? O importante é que o Espírito Santo te trouxe, você achou esse link, você agora está nos assistindo. Se for ao vivo, muito bom. E se também não for, glória a Deus, porque senão que o Espírito te encaminhou até esse link para te ensinar algo. Você é muito bem-vindo, continue conosco. Hoje, dia 3 de dezembro, né? Já se vão aí 2 semanas de Copa do Mundo, mas nós não vamos falar disso, tá bom? Porque nós vamos falar das coisas eternas, das coisas celestiais. E para nós começarmos o estudo de hoje, quando nós vamos estar aqui discutindo um assunto que eu acho que você vai gostar, as chamas do inferno. Eu vou pedir para o Wellington nos dirigir com uma palavra de oração, para que nós então comecemos a conversar sobre esse assunto. Perfeito. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, santo e eterno é o teu nome. Queremos pedir sua presença em nosso meio para que possamos aprender mais de ti e que possamos um dia estar no céu contigo. Amém. Abençoa-nos que estamos aqui falando, a quem está nos ouvindo, que as mesmas bênçãos do céu recaiam sobre cada um de nós. Em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Central de Alfenas, Igreja Adventista, e hoje eu estou acompanhado da Glória Celeste Couto, que é membro também aqui desta igreja, e do Wellington Moreira, que também é membro desta igreja. Bom, nós vamos então dar início ao nosso estudo, e ele tem umas palavras já aqui chaves, né? Chama, inferno, e o nosso texto é um texto que mostra a importância de nós sempre estarmos mais aprofundados nos assuntos, até para entendermos expressões e palavras, né? Porque 1 Tessalonicenses 5:21 tem um recado de Paulo. Olha, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Né? Então, muitos, como eu disse semana passada, aqui junto com o Celso e o Lucas, muitos cristãos são analfabetos, porque nem a Bíblia leem. E aí como é que eles vão reter o que é bom? Não é verdade? E à luz, então, da importância que é nós estudarmos a palavra, termos o conhecimento, eu pergunto para vocês, para introduzir esse assunto, o que vocês gostariam de trazer de contribuição sobre as chamas do inferno? Pronto, tá aí um tema muito interessante, né? Que desde a antiguidade vem falando a todas as pessoas que por aqui passam. E aí eu penso assim, chamas do inferno. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Eu pesquisei no dicionário. Inferno. Olha lá, na mitologia fala que é um lugar subterrâneo habitado pelos mortos. Sim. Na religião fala para os cristãos lugar em que as almas pecadoras se encontram após a morte, submetidas a penas eternas. Está no dicionário. No outro fala aqui, é o lugar destinado ao castigo eterno da alma dos pecadores por oposição ao céu. É o lugar de demônios, conjunto de demônios. Aí tem um sentido figurado, né? Que é a vida Sim. atribulada ou de sofrimento. Uma coisa muito desagradável. É um desassossego, é um sofrimento. É uma grande confusão ou gritaria. Inferneira. É um relatório de certas ordens religiosas, onde os frades comiam carne. E também tem outros significados, como reservatório, onde faziam e escorriam os resíduos do fabrico de azeite e o vão que gira a roda da zenha. Diante desses significados todos, né? E o que é, de onde surgiu essas chamas do inferno e por que essa lição vem chamando isso para mim? O autor dessa lição, esse trimestre, ele chamou a minha atenção sobre um poeta italiano, Dante Alighieri, e ele escreveu a sua famosa obra, até peço para ele colocar ali o próximo slide. Pessoal da técnica, né, para mudar o... técnica lá para mudar, ali ele tem lá os 3 livros que ele escreveu. Ele fez ele fez uma obra muito famosa e dividiu em 3 livros, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. O Purgatório, 34 capítulos por causa da introdução. E o Purgatório, 33. E o Paraíso, 33. Fez um total de 100 capítulos. Todos eles em ordem. E muito, muito bem. E você vai ver que muitas das coisas que a gente hoje vê na teologia das outras religiões, né, do que as pessoas acreditam, de onde que veio, muitas coisas vieram daqui. Né, desse poema que foi feito lá em Florença. Ele nasceu na Itália, esse poeta escreveu sobre isso. No próximo ele vai mostrar os 3 livros de uma forma mais gritante, mas o que eu queria era
o outro que ele vai mostrar aqui agora, vai me mostrar como que ele imaginou o inferno. Porque de todos esses que ele escreveu, o inferno é o que mais chamou a atenção das pessoas. Até porque é por causa dos seus... dos medos, né? Ele chama muita atenção. Nós conhecemos nossos pecados. Aí, E ficamos no medo, né? Se tiver inferno, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Mas também o purgatório, né? Porque ele é um intervalo. Isso aqui é a crença que eles passaram, ou então a obra que ele fez foi sobre isso. Sim. Mas o inferno dele eu achei interessante, como que ele pensava, que ele fez um círculo, e esse círculo ia se afunilando ao redor da Terra, ao centro da Terra. Então, quanto maior ia ser os pecados, e esse foi o esquema que ele passou. E você vai ver que muitas dessas crenças que hoje adentraram o cristianismo de uma forma muito gritante, né? Então, não são mensagens bíblicas. De onde que veio? Lá de uma obra de 1300 anos. De folclore. É o que a palavra diz, né? Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas sabe, Paulo, essa semana a gente está tentando tratar aqui de algumas das teorias antibíblicas. Sim. Mas, na visão bíblica, o que acontece depois da morte vai ser respondido aqui, se Deus quiser. Que bom. Então vamos, né? Na parte de domingo vem outra figura de linguagem. Agora sim. Vermes imortais, né? Que é uma figura que nós, lá em Marcos, quando há o diálogo é mencionado, e ela resgata lá de Isaías 66:24, que nem fala meu sogro, exclusive, eu até vou ler, né? Isaías, tá aqui, 66, verso 24, né? Quando faz todo aquele epílogo tão bonito, né? Olha, de um sábado ao outro, numa lua nova ao outro, verá toda a carne. E aí termina com essa catástrofe, né? E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Eis que faço nova todas as coisas. Como que você harmoniza isso com isso? Eis que faço nova todas as coisas. Como que você harmoniza isso com aquela fala de João, né? E o mar já não existe, eis que se fizeram nova todas as coisas. O que de fato o profeta está querendo dizer com isso? Esse fogo, esse verme não se apagarão. Então, Paulo, aqui sobre os vermes, né, é muito interessante a gente pensar que nós, os seres humanos, somos constituídos de vermes. Né? Quando o profeta falou, né, teve essa fala, ele não tinha a visão que nós temos cientificamente da constituição do corpo humano. Mas quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? Sim. Ela entra em decomposição. Né? Ela entra em decomposição por quê? São os próprios vermes que habitam, porque existe uma interação do nosso corpo com os vermes, os vírus, as bactérias, né, dos quais nós somos constituídos, a nossa pele, o nosso intestino. E são os próprios vermes que habitam em nós que nos decompõem. Então, quando uma pessoa entra, né, no processo de morte, após a morte, os vermes se autodestroem, né, o corpo humano entra em estado de putrefação. Isso é para os seres humanos, é para os animais e mesmo para as plantas. Se você colhe uma flor, o que acontece com a flor após algum tempo? Também. Ela também se decompõe. Sim. Então, essa questão do que os vermes são imortais, ele é imortal até o momento em que existe matéria para existir decomposição. A gente tem que ter essa compreensão. Né? Então, mas porque aqui foi uma simbologia, né? E Glória, e quando ele fala assim, o verme nunca morrerá, ele está falando dos ímpios, né? Assim, os ímpios mortos, esse verme que nunca morre, é porque ele vai ter uma destruição total, ele vai chegar no fundo, ele não deixa nem um vestígio. A chama nunca apaga, a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas é esse que nunca, ele não tem o começo só, ele termina no meio acaba o verme. Não, ele vai, a destruição dos ímpios será total.
É total. Esse Assim verme é como o imortal corpo, no né? sentido do trabalho que ele realiza. O trabalho que ele Ele realiza, só ele é para de 100% completo. decompor Na hora que ele acabou Enquanto tudo. Até tem Isso. matéria. Acabou a E matéria. aí sim, só quando... ou seja, não há restolho, não há semente. E no final, chance. Paulo, no final, quando Jesus voltar, né, todos os ímpios serão destruídos. Né, serão Totalmente. destruídos totalmente. Assim como o trabalho que o verme fez após a morte. E olha, e é interessante você tentar mais uma coisa, que ele até fala sobre isso, ó. A descrição desses ímpios, ela é física. Esses ímpios são vistos e têm corpos físicos. As larvas não atacam as suas almas. Ou os espíritos imateriais do falecido. Ele ataca o físico, tudo que ele tem. Em segundo lugar, em nenhum lugar o texto bíblico pressupõe que esses vermes sejam dotados de imortalidade. Eles não são, eles são, na verdade, eles só fazem o serviço até o final, como a gente chegou. Ele é 100%. Então, nesse sentido que ele é esse verme que nunca morrerá. Mas não há também, chance, Wellington, né? Do serviço ficar pela metade. O que não morre, na verdade? O pecado. Sim. O pecado que eu cometi e que não foi confessado a Deus, não teve arrependimento, esse pecado não morre. Ele é escrito no livro. E ele vai ser o meu... Nós vamos ser julgados por isso que é eterno. Né? O meu pecado Ele que vai não ser foi o meu confessado, capataz. exatamente, que não foi confessado, que não foi arrependido, porque assim, a teoria hoje é assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é amor, eu não vou morrer. Então a simbologia de que não existe morte e eu posso fazer o que eu quiser é muito profundo hoje. Quer dizer, isso já começou lá no Jardim do Éden. Por isso que quando Adão e Eva escolheram, eles escolheram assim, não, eu quero essa imortalidade. Né? Eu quero essa imortalidade. E nós fazemos essas escolhas todos os dias. E o meio cristão abre, né, esse leque, né, de lendas folclóricas, né, de que eu posso fazer o que eu quiser e eu não vou morrer, porque existem muitos outros caminhos. Então eu posso viver do jeito que eu quiser aqui, está tudo bem. E não há. O verme termina a obra, ou seja, não tem uma Exatamente. alma. O seu corpo vai ser totalmente destruído, não vai ter uma segunda chance. Não tem E chance. quando teus olhos abrirem, o teu pecado ficou Estará lá registrado. Nesse sentido, ele foi eterno. E aí ele vai ser o peso da balança que vai indicar que eu estou perdido. E olha só, a gente só tem duas opções. Ou você vai ter a destruição, que é o verme Sim. total, vai te destruir até o final, ou você vai ter que acreditar na ressurreição, na vida eterna. Então a gente teremos ou a vida eterna ou a destruição eterna, você já pode escolher. Mas é tanto que a gente vê que hoje não se prega sobre a ressurreição. Não se crê na ressurreição, porque Não se quando fala eu disso, creio né? na ressurreição, eu não acredito Essas outras coisas, né? Né, Eu só nesses posso outros. acreditar no inferno que passou nessa coisa quando eu começo a acreditar em alma. Veja, Veja, uma coisa o depende da diabo outra. me ensina a acreditar numa coisa para depois me ensinar a acreditar em outra, para depois me ensinar a acreditar em outra. Né? Exatamente. E aí, falando de figuras de linguagem, na segunda-feira, então, a gente vai falar então sobre as chamas. O verme, nós entendemos, ele é imortal em que sentido? Não que ele dura para sempre. O trabalho dele finaliza para sempre. Sim. Ele decompôs aquele corpo, acabou. Só quando Deus recriar, do contrário, nunca mais. As chamas também estariam inseridas nessa figura de linguagem, que ao queimarem, elas queimam tudo e aí se encerra? Seria isso? Ou elas vão ficar ardendo sem fim por toda a eternidade? Eles, aqui fala assim, nem o fogo se apagará, nem o seu fogo se apagará. Eles sairão e verão os seus cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá e nem o seu fogo se apagará. Sim. E eles serão um horror para toda a humanidade. Extinguir esse incêndio, apagá-lo, é evitar que queime ou detê-lo até que antes cumpra a sua tarefa. Da mesma forma como o verme, esse fogo é até ter a destruição 100%, a destruição total. Né? Depois que ele consegue fazer a destruição, não existe. Assim, por extensão, um fogo que não se apaga significa um fogo que não se extingue, ou que não se extinguirá, porque não há poder que o impeça de alcançar o seu objetivo final.
ele vai conseguir fazer com que chegue ao final da destruição total. Não tenhamos essa perspectiva de pensar que vai ser alguma coisa que vai chegar até um certo ponto, destruir e acabar o fogo. Não, ele é completo o serviço. Essa destruição de quem não aceita isso vai ser completa. Os ímpios vão ser destruídos, como fala assim, Para sempre. para sempre. Esse para sempre também a gente vai trabalhar um pouco daqui a pouco, mas é uma coisa que tem um fim, ele é 100% final. É um fogo com limite. É uma pena, né? É uma pena porque na palavra diz que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. E ninguém Só vai pode ter tirar. humano lá porque ele escolheu ficar com o pecado. Ele abraçou o pecado dele e como o pecado dele vai ser lançado lá, aí ele vai junto. Mas não era o propósito de Deus. Esse fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Ninguém pode retirar as pessoas desse fim horrível. É um fim horrível. É uma escolha, realmente. né? A pessoa fez a escolha e Então. Deus executa a justiça. O justo é absolvido, o inocente é absolvido, mas o ímpio, o culpado, ele é penalizado. E a penalidade é deixar de existir, infelizmente. Né? Então, Paulo, é que todas as nossas escolhas têm consequências para o bem ou para o mal. A destruição, né, vai ser, eu vou ser destruído porque eu vou fazer essa escolha. É uma escolha pessoal intransferível. Né? O pai não salva filho, o filho não salva pai, o marido não salva esposa. É algo que é uma escolha que eu faço com Jesus individual. E o fogo eterno é a consequência. Um dia todos nós seremos julgados para a vida ou para a morte. Né? E quando diz aqui o fogo eterno, que a lição vem trazendo, né, Judas 7, sobre a questão de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídos pelo fogo. E hoje eles ainda estão... A cidade está lá ardendo em fogo? Não, ela foi... O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi plenamente destruída. Plenamente destruída. Enquanto teve ali uma matéria para ser destruída pelo fogo... Esse fogo existiu. Ele existiu. Acabou a matéria... Acabou Nesse o combustível, sentido, né? ele é eterno, né? Ele é a eterno. obra As que ele faz permanece. Exatamente. As consequências do fogo, ele é eterno. Mas, né? então, olha, já que, né, o Dante Alighieri trouxe, e aí isso foi abraçado, aí na terça-feira, então, vem uma questão aqui que hoje aflige muito a humanidade. Eu tenho famílias, né, queridos, quantos, né? Paulo, se você puder acompanhar a gente, a missa de 7º dia da sua prima, nós vamos estar pedindo a Deus que se ela estiver no purgatório, que ela vá para o céu, né? E essa figura de linguagem, os santos no purgatório, o que seria isso, então? Mas aqui, antes de você entrar no purgatório, eu preciso falar isso, sabe? Porque é importante a gente entender que esse engano, essa destruição que foi essa chama ardente do inferno, esse engano é uma abordagem muito especulativa no ensino bíblico sobre a execução do juízo divino. Assim como havia harmonia plena no céu antes de Lúcifer, antes da rebelião de Lúcifer, também haverá plena harmonia quando o mal em todas as suas formas for destruído. Então veja, quando tudo isso acabar, quando essa impiedade toda acabar, vai haver uma harmonia no céu novamente. Né? A gente vai entrar aqui agora trabalhando nesse purgatório, e esse é mais uma que veio lá da ficção, né? E que foi abraçada por muitas coisas, que é um intervalo, eles acreditam que é um intervalo entre a morte para chegar no inferno ou no paraíso, ele passa por aquele purgatório ali, né? E aí tem muita coisa aqui. A Igreja Católica defende que os mortos não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso. Por isso que eles têm que sofrer, os pecados deles têm que ser lá purgados, né? Vamos dizer assim, e também ascender ao paraíso. É uma forma como que eles encontraram de ser um meio termo ali para encontrar ou o paraíso ou encontrar o inferno. Né? Aí a gente vê, são folclores que não foram ensinados pela Bíblia,
Porque na palavra de Deus há uma afirmativa muito clara. Eis que aos homens está estabelecido morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Exatamente. Então como é que uma alma vai ser depurada para ir para o céu se ela nem passou pelo juízo? Pois é. Então, Não é? Vê como é que vai contra o que a Bíblia ensina. Mas, de novo, o meu povo perece por falta de conhecimento no estudo da palavra. Porque o nosso arrependimento, ele é em vida. Sim. Qual é o tempo? É hoje. É hoje. Hoje. Hoje, enquanto eu tenho vida e tenho possibilidade. Porque aqui em Eclesiastes 9:10 diz que os mortos não sabem nada, não têm conhecimento. Depois que a pessoa morre, acabou. Não tem mais pensamentos. Ela não elabora, não processa. Né? Então, ela não tem conhecimento do que acontece debaixo do sol. Uma coisa muito interessante é que, se eu passo por esse purgatório, né, eu passo por esse purgatório, e eu vou para o céu e fico olhando e vendo tudo que acontece aqui na Terra, né? Qual é o sentimento da pessoa que está lá no céu, ou está no purgatório, ou está no inferno, vendo os familiares, a mãe sofrendo, ele fica o pai sofrendo. E aí como é que não pode fazer nada. E como é que você pode acreditar, 1 João 4:8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por causa que o indivíduo viveu 18 anos aqui de uma vida de pecado, a família tem que ver ele por milhares de anos. Exatamente. Sofrendo, queimando. Quem é feliz numa situação dessa? Agora você imagina, né? O mundo tem mais ou menos 6.000 anos. Sim. E os primeiros que morreram? E que há estão quanto tempo que eles estão sofrendo? Né? E diz que o purgatório, né, eles, né, concebem que o purgatório, eles ficam lá, né, como diz o Hélio, expurgando os seus pecados, mas quando Jesus voltar, eles vão descer para a terra para poder ressuscitar. Então não tem lógica. Não tem lógica. Né? Ou você acredita em toda essa questão aqui, tradição, que é uma tradição, ou você crê na Bíblia, porque a Bíblia é bem clara. Os mortos morreram. Nada sabem. E estão dormindo, esperando a volta de Jesus. Mas é assim, né? Primeiro ele ensinou a gente, ele falou para Eva, certamente não morrereis. Ali ele ensinou a raça humana, vocês acreditando que vocês não são o que são, acreditando que vocês são outra coisa, depois eu ensino vocês a acreditar em outras coisas. E ensinando isso para vocês, vocês vão ter cada vez uma visão mais distorcida de Deus. Porque um Deus de amor... Lá no início já começou todo o problema. Porque um Deus de amor que permite tanto sofrimento sem fim, tanto para quem está salvo, porque ele está vendo os parentes, como para quem está lá sofrendo, que Deus é esse? Eu vou servi-lo por amor ou por medo? Então, o objetivo isso dele também acarreta que muitas pessoas passam a não acreditar na Bíblia e não acreditar no cristianismo. Porque eles veem realmente um Deus carrasco. Olha. Né? E talvez é por isso que tem muitos cristãos que são muito carrascos. Também, né? Começam a refletir aquilo que acreditam. Não que Deus é, mas eles aquele acreditam que ele acredita, assim, aquele eles tem de também pensamento. se tornam assim. Na Bíblia fala pelo menos quatro formas desse daqui, ó. Os mortos descansam inconscientemente nos seus túmulos. Agora acabou de falar sobre isso. A justiça de um ser humano não pode ser transferida a outro ser humano. Eu fiz o bem, então transfere isso. Isso não existe também. É uma mensagem bíblica que de cada um vai ser responsável por aquilo que são os seus próprios atos. Um terceiro item fala assim: o nosso único mediador é Jesus Cristo. Não existe outra forma e eu encontrar eu vou expurgar meu pecado, a minha redenção, encontrar outro caminho. Se não for em Cristo Jesus, não existe outro. Eu estou falando isso para todos os seres humanos, qualquer um deles que sejam, mesmo aqueles que são mais considerados, né? E assim vai. Não, só por Jesus Cristo. Esse é mais um ensinamento. E por último, a morte é seguida pelo juízo final, sem nenhuma segunda chance de arrependimento. Você tem chance de arrepender agora, mas no final não. Na hora que fazer o juízo... E o ladrão na cruz soube aproveitar, né? É hoje, hein? O outro não aproveitou, mas ele aproveitou. Essa é a nossa hora, hein? Essa é a nossa hora. Então vamos ver, né? Porque na quarta fala sobre um paraíso com almas desencarnadas.
Se nós já entendemos que o inferno e o purgatório são construções folclóricas herdadas do paganismo, como que fica então a questão aqui do paraíso que nós temos aqui na parte de quarta-feira? Ele existe também, esse paraíso para onde vão as almas boas? Ou é mais uma, infelizmente, uma crendice pagã que nós incorporamos? E os vikings, eles tinham uma satisfação de morrer em guerra, né? Porque eles diziam, agora as valquírias me levam para o Valhalla. E lá eu vou viver no paraíso, com cerveja, com sexo, com mulheres e só gulodice e tudo mais. É porque eles acreditam que as almas desencarnadas que saem do corpo têm uma outra vida. É onde eles plantam, é onde eles casam, né? Teve um filme, como é que chama aquele filme que Além da Vida, né? Que depois o ser voltava e tinha uma relação, são muitos, né? Até aquele filme, o primeiro assim que mais ficou famoso, Ghost, né? Ghost, exatamente, esse mesmo que você estava me referindo. O rapaz morre, depois vem conversar, e mostra, né, que porque a ideia do desencarnado é que o corpo, né, a alma, ela se liberta do corpo, da matéria, e a alma vai para um outro local. E algumas ficam até vagando, né? Vagando aqui, ela não encontrou o seu lugar, e ela fica vagando a gente não sabe aonde, nem ele sabe explicar, né, o termo, né? Mas essas almas desencarnadas, é assim, o mundo cristão, não somente o católico, mas o mundo protestante, acredita piamente, né, que existe essa separação do corpo e da alma. Mas a Bíblia é bem clara que, quando nós morremos, o fôlego de vida volta para Deus. O fôlego, que é o oxigênio que nós respiramos, acaba, né? Acabou o oxigênio, acabou a vida. Isso Tanto é que alma, volta para Deus que o deu. Que o deu. É Deus que dá. Não é que sai de mim. Exatamente. A expressão é essa. Então, essas almas desencarnadas, né, que ficam aí vagando, é tudo uma teoria folclórica, porque não tem base bíblica. E elas dominam, e elas assim minam totalmente a doutrina bíblica, né? Porque a doutrina bíblica fala sobre a ressurreição e o julgamento dos mortos. Exatamente. Olha o que 1 Coríntios 15, versículo 16 a 18 fala. 1 Coríntios 15, versículo 16 fala assim: porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E é vã a nossa fé. Viu? Porque, e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Então, todas essas teorias, elas minam essas doutrinas bíblicas que são a realidade, né? Eu tenho que o julgamento dos mortos e a ressurreição de Cristo é algo que é intrínseco, a gente tem que saber ele. Ele não é essa crença que me faz... Mas essa é uma maneira como que o inimigo tenta... Sim, porque infelizmente, né, na palavra diz que ele vai promover muitos enganos no fim. Muitos enganos. E você quer um engano maior do que um pastor, um padre, um familiar consagrado que você conheceu, aparecer na tua frente e te falar vai por esse caminho e não vai por aquele? Quando chegar o momento final. Não vamos nem discutir aqui o que é o sinal da besta, o que é o sinal de Deus, a gente poderia discutir, né? Mas veja, você está para fazer aquela escolha, aí um anjo caído toma a forma dessa pessoa que você julgava consagrada. Se você acredita que a alma existe, por que você não vai acreditar que é a pessoa? E ela vai te dizer, não, o caminho é esse. E pode ser justamente o caminho de morte que você vai escolher. Mas este é um dos grandes ou dos maiores enganos do inimigo, principalmente na nossa geração, no final dos tempos. Né? Porque quais são os dois grandes, né, as duas grandes armas que o inimigo tem? É a imortalidade da alma e o sábado. Mas eu acredito que a imortalidade da alma, ela é muito mais profunda de se compreender
do que a guarda, do que o sábado, a santidade do sábado. Porque hoje é uma tradição que vem há milênios e vem crescendo. Mesmo na era que nós vivemos de extremo conhecimento, de comunicação, a gente vê que as pessoas têm uma grande falta de conhecimento bíblico do que realmente é a vida e do que realmente é a morte. E, principalmente, o que acontece depois que eu morro? Sim. O que acontece? Não acontece nada. E mesmo a semana estando aí até hoje, as pessoas não entendem porque existem 7 dias desassociados de qualquer evento astronômico, né? Que é a mensagem que Deus está dando. Eu criei o mundo em 7 dias e pedi para você santificar o 7º. E as pessoas passam isso por alto, né? Não sei se você que nos acompanha sabia, tem vários calendários no mundo. Se você for falar com os índios lá no Amazonas, com os aborígenes na Austrália, um está no ano 6.000, um está no ano 20.000, um está no ano 2.000, enfim. Mas você sabia que para todos hoje é o 7º dia? Pode não ser o quê? Pode não ser o dia 3 de dezembro. O 3º dia do 12º mês do calendário deles. Mas que seguramente hoje é o 7º dia da semana, em qualquer cultura é. E isso é a maior prova que existe de que houve uma criação lá no início. Só que foi lá no início que o diabo começou a trazer o engano. Você acabou de falar, vai né? viver, você não morre. Certamente não morrerás. E né? aí começa a combater também aquela percepção humana de que o sábado é de Deus e não é do homem. Que pode guardar qualquer dia, né? Então vem de lá e ele vai preparando o engano que vai se consumar agora no final. Mas quinta-feira, qual que é a visão bíblica então? Agora sim é isso, mais importante. né? Porque Né? Qual que é a visão bíblica? hoje os justos mortos, eles estão descansando na sepultura. Essa é a visão bíblica. não Essa é a visão bíblica, né? Fala assim, aonde que está hoje descansando? Eles estão aguardando a ressurreição no dia final. Mas a glória vai... É só a Bíblia que, né? Paulo fala para Timóteo, né? O único que é imortal, que habita em luz inacessível é Deus. Não Não existe nada imortal na criação. Em 1 João 5, aqui no versículo 3, ele começa esse tema da seguinte forma, ó. Pois amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são fáceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos vitória sobre o mundo. Somente aí ele pergunta assim, quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, desde o início, a vida eterna é um dom de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Exato, né? Aquele que tem o filho, diz assim, ó, aquele que tem o filho tem o quê? A vida. Tem a vida. É interessante a gente, já que nós estamos falando que o inimigo, ele começou, né, com essa mensagem lá no Jardim do Éden, o plano da salvação também começou lá no Jardim do Éden. Sim. Porque quando Jesus, né, chegou e viu, eles já sabiam que eles tinham pecado e procurou por ele, eles tinham se escondido, né, com uma folha de figueira, colocando a sua própria justiça sobre si. Jesus fez o quê? Matou o cordeirinho, né? Eles mataram o cordeirinho, simbolizando o Filho de Deus que morreria. Então, quando eu creio naquele símbolo que Jesus é o Cordeiro de Deus, eu tenho a vida. Porque a vida só está conectada a Jesus. Ele diz, eu sou. Que o que ele é? A ressurreição e a vida. Né? Eu sou o caminho, A verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a ponte que liga a morte para a vida. E Jesus ainda disse, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Se vocês creem que eu sou a ressurreição, vocês vão ser ressuscitados. Então, Jesus, ele é o caminho. A gente percebe em todas essas teorias que nós vimos que não tem ligação com Deus, ligação com o Filho de Deus. Né? A pessoa paga os pecados no purgatório, vai para o céu. Exatamente. E a gente só vai para o céu pelo Senhor Jesus.
mas o caminho é Jesus. Não existe outro caminho. Sim. Ele é a ponte. Então, eu tenho que acreditar em Jesus, e eu tenho que acreditar que Ele é o caminho, eu tenho que acreditar que Ele é o Filho de Deus. Eu pensava que todo mundo acreditava, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Mas hoje eu sei que, por algumas conversas com algumas pessoas, o quanto as pessoas não compreendem quem é Jesus, na sua essência. Que Jesus... Mas também, né, Glória, né, são é milênios de desconstrução. Milênios, que o diabo né? está usando o paganismo e o cristianismo abraçando, dos púlpitos pregando. Você pode ver uma pessoa morre, um cristão está do lado. Não fica assim não, ele já está com Deus, ele está melhor do que nós. A Bíblia nunca ensinou isso. Nunca ensinou. E as pessoas se conformam com esse paganismo, não é? Exatamente. Parece que até... isso é uma alegria de saber que ele já está lá em cima, né? Daqui já vai para lá e tal. Está melhor do que nós. Isso, né? sabe? E a Bíblia nunca disse isso, né? Exatamente. Se fosse estar melhor lá, por que ele traria Lázaro de volta? Exatamente. Ele ia falar para Marta e Maria, não, aqui é tão duro, deixa ele lá que ele já está recebendo a recompensa. E para que ressuscitar se já está lá? Não é verdade? Só transforma os vivos. Transforma os vivos, leva os vivos para o céu, encontra os que já morreram. Pronto. Não Por que precisa tem mais, que né? ressuscitar? Porque ele fala, né? Vai chegar o dia em que aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Então, onde o morto está? Lá na sepultura, dormindo, descansando, inconsciente. Não é? Exatamente. Quer ver aqui no versículo 10, desse mesmo 1 João 5, fala assim: aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê o testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é por meio de seu Filho Jesus Cristo. Só Única através de forma. Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem tem a a vida. A vida só está em Cristo. A única forma é essa. Então, a certeza da vida eterna está no nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele. Está ligado em Jesus. E nós, né? Como Está diz o ligado hino, em Jesus. é como aquele hino que a gente canta, né? Para o céu pela cruz irei, para o céu por Jesus irei, né? E mostra bem que nós não temos. Por isso que o Senhor Jesus usa aquela expressão, né? Sem mim, nada podeis fazer. Amigos, o papo está tão gostoso, mas o relógio nos cobra, né? Então, uma consideração final para nós encerrarmos o estudo deste sábado e nos despedirmos daqueles que nos acompanham. Fiquem à vontade se quiserem fazer um último comentário de algo que ficou pelo caminho. Eu quero terminar com essa mensagem, que para mim ela faz muita diferença. Talvez para algumas alegram saber de algumas teorias que foram faladas, mas que a gente vê que ela não tem sentido. Mas que eu tenho um Deus que eu possa acreditar, que por meio de Cristo Jesus, Ele me dá a oportunidade de um dia ter uma vida eterna. Essa vida eterna é o desejo para mim e para quem está nos ouvindo. Que estejamos perto de Jesus, para que um dia estejamos com Ele para a eternidade, vivendo com Ele sempre. Amém. Então, eu gostaria de deixar a mensagem, Paulo, fazer um apelo para que aqueles que estão nos acompanhando estudem este livro. Ele é a palavra da vida. Ele é a essência da vida. E aqui nós encontramos a verdade. Nós não temos que acreditar no que os pastores pregam, no que os padres pregam, naquilo que nós lemos em livros convencionais, porque aquilo que é convencional, científico, hoje ele é verdade, amanhã deixa de ser verdade. Mas este livro, ele é eterno. Ele transforma vidas. E ele traz salvação. Ele tem a luz. Se você que está em casa, você estudar essa palavra, você vai saber a verdade. E quando eu conheço a verdade me liberta. Sim. Eu me torno uma outra pessoa. A minha vida passa a ter um outro sentido.
E eu passo a crer na salvação, que é Cristo. Amém. E não basta apenas dizer, eu creio em Cristo. Porque dizer palavras, todos dizem, mas eu tenho que viver essa palavra. Verdade. Eu tenho que viver. Então, este é meu apelo. Porque a gente precisa realmente conhecer, a gente precisa realmente estudar. E não apenas crer naquilo que nós ouvimos. Como a própria palavra diz, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Exatamente. Os tempos são difíceis, são sombrios, eu preciso de uma luz. Essa luz tem que vir do céu, e ela vem através da palavra. Agora, hoje em dia, as pessoas não estudam a Bíblia. Sabia? Foi feita, eu falei isso com o pessoal da semana passada, foi feita uma pesquisa na Inglaterra, e mais de 27%, 26% dos entrevistados acreditaram que o super-homem está na Bíblia. Sabe por quê? Porque nunca leram a Bíblia. Então, é um cristianismo vergonhoso. As pessoas só querem Deus para receber dinheiro, para ficarem bem na vida e terem os seus caprichos atendidos. E sequer leem um versículo da Bíblia por dia. Mas, amigo, se você quer saber mais desse tema, às vezes agora nós não tratamos determinado assunto, determinado parte da palavra, né? Entre no site, procure, você vai ver que tem vários estudos e ali você pode encontrar aquilo que te interessa. Não foi Deus, talvez, que te trouxe até aqui? Então, faça um bom proveito desse contato que você manteve conosco. Para terminar, eu vou pedir, Glória, faça uma oração nos despedindo, então, do estudo que nós tivemos. Faço sim. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor ainda nos dá a oportunidade de conhecermos o que é a Tua verdade. Amém, Senhor. Que a gente possa ser abençoada pelo Senhor, que a gente possa tomar decisões sábias, imbuídas pelo Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, para que a gente possa ter o Senhor em nosso coração, porque o Senhor é a verdade. Amém, Senhor. E a verdade nos liberta. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nos abençoe e esteja conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 E amigos, se você puder nos acompanhar sábado que vem, dia 10 de dezembro, nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre aquilo que nós já demos uma introdução aqui, os enganos no tempo do fim. Você é nosso convidado, convide teus amigos também e até lá.